Era um homem que foi separado por Deus. E Samuel, interessante que Samuel quer dizer aquele que Deus ouve, né? E ele foi levantado como profeta e ele morre, né? E quando Samuel morre, o povo se ajunta, aleluia, Israel se ajunta e leva Samuel para a sua terra, né? Aonde que está lá no início do capítulo, para a sua terra em Ramá. E ali Israel vai prantear, né, aquele período a qual aquele que eles amavam, aqueles que tinham por exemplo na sua terra, aleluia, né, o retorno de Samuel para os braços do Pai, né? Então, irmãos, aqui já no início, se você quiser acompanhar, é logo no iniciozinho do capítulo 25, já de início eu aprendo aqui, aleluia, que o homem e que a mulher de Deus, mesmo na sua partida, mesmo na sua morte, aleluia, ela é lembrada, ela é lembrado, ela é honrado, né? Porque Samuel morreu, aleluia, e eles o honraram, aleluia, levando Samuel para a sua terra, aleluia, para ser velado, enterrado junto com os seus pais. Então, irmãos, vale a pena servir a Deus. E depois, né, que Samuel parte, a gente vai ver a cena, vai entrar no cenário. Davi, nós vamos ver falando sobre Davi, Nabal e Abigail, né? Davi, como todos sabem, Davi era homem segundo o coração de Deus. Davi, aleluia, o seu nome, Davi, significa, eu coloquei aqui, mas eu já... Davi é aquele que é... Mas não, o significado de Davi é amado, mas tem um outro significado que eu achei interessante. É amado, é o escolhido de Deus. Tem um outro significado aí que eu achei, mas Davi significa o amado, o escolhido por Deus, né? E Davi, ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei e logo assim que ele foi ungido rei, no reinado de Saul. Saul ainda estava em reinado. E durante o reinado de Saul, o Senhor levanta, né, Davi e unge ele rei. Mas por quê que acontece isso? Porque Saul não faz aquilo que já está agradando aos olhos do Pai, né? Então, Davi, ele é levantado rei. E quando ele é levantado rei, irmão, aí se inicia uma perseguição, né? Só para a gente entender o que Deus colocou no meu coração. Inicia-se uma perseguição. Ou seja, toda vez que nós somos levantados por Deus, nós somos separados, nós somos ungidos. Xenégia, entenda que vai se levantar uma perseguição. E Saul, aleluia, ele começa a perseguir a Davi. Aleluia. Se levanta essa perseguição. E a gente vai entender, né, que Deus, eu achei interessante, que Deus, quando ele libera o seu filho, que vem para a terra com um propósito, com uma missão, né, para que através dessa missão fosse guerreado. Porque eu falo guerreado, irmão, porque não foi fácil. O Jesus se fez, né, aleluia, homem na terra, e ele travou uma batalha sim, para cumprir o propósito a qual Deus tinha lhe otorgado. A saber que nós vamos entender que quando o Senhor, ele vai lá para o jardim de Getsêmani, ali, ele sabendo que ele ia passar, ele suou lágrimas de sangue. Mas uma coisa interessante, que quando Deus chama, ele se fala, irmã? Ela falou ali, a Lucinha está ligada. Ele se responsabiliza, irmãos. E a coisa linda. Mas a perseguição foi ferrenha na caminhada de Jesus na terra. A perseguição quanto mestre para cumprir o propósito que nos trouxe hoje, né? A porta aberta para a salvação. Aleluia. A perseguição foi terrível. E não é diferente conosco. Mas o interessante que Deus, ele confirma o ministério do seu filho, assim como ele também confirma o ministério
Davi. Quando o Senhor, aleluia, lhe abre uma oportunidade, a qual Saul, em perseguição a Davi, ele se encontra, aleluia, numa caverna, e Deus coloca, aleluia, Saul nas mãos de Davi, aleluia, e ele ali dormindo, Davi se apresenta naquela caverna, aleluia, e aqueles que estavam com ele diz: eis aí aquele que te persegue, eis aí aquele que te afronta, eis aí aquele que te procura para a morte. Mas Davi, ali, ele é confirmado o seu reino, a sua unção, e também ali, Davi se apresenta, aleluia, né? Como sábio, ali ele se apresenta como rei, porque ele não deu ouvido àqueles que estavam com ele, e ele diz, né? Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Quem sou eu? Diante de Saul, aquele a qual o persegue para matar, Deus coloca na sua mão. Ele corta um pedaço da orla do rei e ele sai daquele lugar, ele se ausenta. E quando ele se ausenta, pela manhã, aleluia, ele se apresenta a Saul, ele se humilha e ele diz, aleluia, para Saul, ele mostra o pedaço do manto e ele diz: por quê? Por que dás ouvido aos homens que eu intento lhe fazer mal? Aí ele mostra aquele pedaço daquele manto e ele diz para ele, aleluia, Deus tem te colocado nas minhas mãos, mas eis que eu poupei a tua vida. Eis que eu poupei a tua vida, irmãos. E aqui o Senhor já fala comigo de uma forma tremenda. Eu estava lendo e o Senhor já fala comigo assim: olha, né? Aleluia, cuidado com aquele que vem te afrontar, aleluia, e você quer matar. Cuidado. Às vezes aquele que te persegue, aquele que te afronta, Deus coloca ele no teu caminho para você liberar uma decisão. Tu vai matar ou tu vai se apresentar diante dele como Davi se apresentou diante de Saul? Nós temos que ter cuidado. Deus não coloca ninguém nas nossas mãos para maltratar, para matar, para se vingar. Xenégia, aleluia, Deus falou comigo, porque, irmãos, isso já aconteceu na minha vida. Aquele que me perseguia, aquele que queria intentar o meu mal, aleluia, como diz, né, hoje é um jargão que está se falando, a roda girou e aquela pessoa veio parar na minha mão, dependendo de mim. E naquele momento o Senhor nos prova. O Senhor, Ele vai nos provar. E aí, você vai matar? Ou você vai fazer como Davi? Aleluia. Confirmar o teu ministério na casa do Senhor. Porque ali o que aconteceu foi confirmando o mistério daquele a qual o Senhor tinha levantado como rei. Então, querido, que na noite deste dia você venha entender que Deus, aleluia, Ele te chama, Ele te coloca na prova, xenégia, para confirmar o teu ministério. Glória a Jesus. A gente vai ver aqui também no cenário, se apresenta Nabal, aleluia, e Nabal, nós entendemos que o nome Nabal significa loucura. E Nabal era um homem, aleluia, de posses, era um homem rico, era um homem que tinha 3.000 ovelhas e tinha 1.000 cabras, aleluia, no seu rebanho. Era um homem de poder, aleluia, glória a Jesus. E Nabal, aleluia, ele também vai se apresentar aqui no cenário, mas também o texto vai dizer que Nabal, não só o nome, nós podemos entender loucura, mas o texto vai dizer que ele era um homem, Nabal era um homem mau, aleluia, está escrito no texto. Ele era um homem duro e era maligno nas suas obras. E aí se apresenta também no cenário Abigail.
é onde nós vamos entender o que Deus quer falar conosco na noite deste dia, através desta mulher, no qual, o Senhor, aleluia, eu digo que foi de uma forma assim, da parte de Deus, quando o Rogério levanta essa campanha e ele outorga mulheres para estar aqui falando acerca de guerrear pelas famílias, aleluia. E Abigail, ela era uma mulher, o texto vai dizer, de entendimento, era uma mulher de bom entendimento, era uma mulher formosa. Abigail, o seu nome significa, o pai se alegra. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E depois de ter passado, todos esses acontecimentos, Davi, ele vai se refugiar, em fuga, porque a fuga, a perseguição continua. Saul querendo, matar a Davi, e Davi, ele sai com seus homens, a saber, 600 homens que acompanham Davi, e ele vai se refugiar no deserto, aleluia, de Parã, e ali, naquele lugar, é aonde, tudo vai se desenrolar, que ele encontra os homens, os pastores de Nabal trabalhando ali naquele lugar, e Davi, aleluia, com os seus homens, se coloca como muro, como que diz? Fugiu aqui. É um muro de cobertura para aqueles homens, Por quê? Porque aqueles homens, quando saem e vai para o deserto com as suas ovelhas, pastar, eles têm que fazer lá os trabalhos dos pastores com as suas ovelhas, com o seu gado, e eles ficam alvo fácil, para aqueles que querem roubar, para os saqueadores. Então Davi, vendo isso, ele se coloca como muro de proteção para aqueles homens. E ali ele passa um tempo e ele fica sabendo que é o tempo da tosquia, que é a raspagem, a retirada da lã. Então ele pega os seus homens naquele período ali, naquele tempo que eles estavam ali, sem mantimento, e ele sabe, ele entende, ele já estando ali conversando, porque ele ficou um período conversando com aqueles pastores, os tosqueadores ali, ele entendeu que aquele homem Nabal era um homem que tinha posses, eles tinham posses, era um homem de posse, era um homem rico, e ele pega, separa 10 dos seus moços e fala assim, vai até Nabal, em meu nome, cumprimenta Nabal através de mim, libera paz para ele, libera paz para o seu gado, libera paz para a sua família, aleluia, e começa a contar o que nós fizemos com os seus pastores que estavam no campo, com os seus homens e com o seu gado, e de maneira que ele possa, nos retribuir, aleluia, nos dando alimento, Então os 10 jovens vai até Nabal e passa o recado, vai contar tudo para Nabal, o que estava acontecendo, o que aconteceu, e aí vem a resposta de Nabal, que está lá no capítulo 19. E Nabal responde aos criados de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores e daria a homem que eu nem sei de onde vem? Irmãos, o que eu entendo aqui? Cuidado. O Senhor falou comigo assim, eu fui lendo o texto do Senhor, liberando. Cuidado com quem trabalha, com quem intercede, com quem te ajuda, com quem está, aleluia, te favorecendo. Cuidado quando ele bater na tua porta e o Senhor me dava até assim. Cuidado daquele teu vizinho que está sempre te ajudando, aquele de perto, aquele de longe, aquele que é ímpio, aquele que é crente. Eu estou falando de uma forma geral. Cuidado com aquele que intervém pela tua casa, pela tua família e chega no teu portão
pedindo algo e ele sabendo que você tem e você fecha as portas. Cuidado. Cuidado. Porque às vezes, irmãos, a gente só quer receber. A gente só quer o benefício. Mas na hora de retribuir, a gente não conhece. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Né? Eu vou tirar o da minha casa, o meu pão, para dar. Cuidado. Porque você pode liberar a ira. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando seus moços retornaram, trazendo essa resposta de Xenéguia, de Nabal, ele se irou de uma forma tão terrível. E a gente está falando de um homem de Deus. Você imagina um homem sem Deus? Um homem de Deus se irou de uma tal forma que ele separou 400 dos seus homens, mandou cingir a espada e liberou uma sentença para aquela família. Xenéguia, o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos dando estratégia nesta noite. Aleluia. Porque não quis retribuir, aleluia, aquilo que ele estava recebendo. E nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Aleluia. E Davi, ele manda que os seus homens, coloque a sua espada e libera uma palavra. Ele diz que pela manhã, nenhum menino naquela família ficaria de pé. Tudo por causa, de uma falta de vigilância. E aí, dando prosseguimento ao texto, onde que nós lemos agora, foi o versículo que nós lemos na introdução. Um dos jovens, ele chega e corre para Abigail e diz para ela, foi o que nós lemos no início do trabalho, aleluia, ora pois agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua família. Você entendeu da onde veio, como chegou essa afronta na porta da casa de Abigail? Aleluia! Que possamos estar atentos, irmão, naquilo a qual, a Xenéguia possa chegar, aleluia, na nossa porta, e nós temos, que ter vigilância para que isso não se torne um agravo para a nossa família. Uma coisa que parece simples, mas é coisa pequena que às vezes o inimigo pega para poder trazer destruição para dentro do nosso lar. Mas o interessante, como foi falado aqui no início, Abigail era uma mulher de bom entendimento. Abigail era uma mulher no qual o seu nome significava, aleluia, que o pai se alegrava, aleluia, o pai se alegra, aleluia. E aquele jovem, ele sabia que naquela casa, aleluia, naquele arraial, tinha uma coluna para guerrear as causas, aleluia, glória a Jesus. E o Senhor, ele está falando com mulheres, mas também está falando com homens, ele está falando com a igreja, aleluia, ele está falando de coluna, que venhamos ser reconhecidos como aquele jovem chegou, aleluia, e colocou diante daquela mulher, porque ele sabia, aquele jovem sabia, que aquela mulher, ela ia ter, aleluia, solução para aquela situação. Quando ele diz, olha, pois agora e vê o que há de fazer. Vê o que há de fazer, porque já tinha sido determinado um decreto, e o decreto era de destruição, o decreto era de morte, aleluia. E aí Abigail, aleluia, ela se apressa, Xenéguia, ela se apressa, aleluia, glória a Jesus, para falar com seu marido? Não. Ela se apressa a se preparar. Ela vai preparar, aleluia,
aleluia, para aquela situação, aquilo que foi negado. Ela foi preparar alimentos, e alimentos podemos entender com abundância, porque ela cinge não só um, mas o texto vai dizer que ela cinge, glória a Jesus, vários, né? Vários, aqui fala de cadê? Jumentos, né? Fala de jumentos, né? Cavalo. Ela cinge vários, ela cinge jumentos, então não foi um só. E pela quantidade que a gente vai ver aqui, ela preparando os alimentos, não foram poucos. E ela sabia que eram muitos homens. E ela vai despreparada, não. Por que Abigail, foi o que o Senhor falou comigo, por que Abigail ela não se apressou a falar com o seu esposo diante dessa sentença de morte? O seu esposo não estava sabendo de nada, mas ela conhecia a sua casa, ela conhecia a sua família, ela conhecia muito bem o seu esposo. E quantas das vezes, irmãos, nós como mulheres, como coluna na nossa casa, aleluia, não conhecemos a nossa família. Nós temos que conhecer o nosso esposo, sim. Nós temos que conhecer o nosso filho, sim, para poder, aleluia, resolver uma situação. Tem coisa, irmãos, que não é para a mulher e se apressar a falar para o homem. Quantas das vezes, né, uma tragédia acontece numa família, porque a mulher, aleluia, ela tem uma notícia, como Abigail teve aquela notícia, e a mulher, o marido nem chegou dentro de casa, já lá do portão, e ela conhecendo como é o marido, é aquele que já pega, né, já lá no facão, já é aquele que pega o facão, já é aquele que pega a arma, é aquele que solta os cachorros, né? Ela corre no portão para falar, está acontecendo isso, o vizinho, aí o que acontece? Uma tragédia. A tragédia anunciada. Mas Abigail não, ela conhecia o marido que ela tinha. Quantas das vezes, irmãos, você, na sua família, você tem a sua indiferença com o seu esposo, e aí você pega, né, e vai lá e conta para o seu filho. Você vai lá, uma criança, o seu filho, porque se você, às vezes, você tem um filho que você conhece que tem maturidade, para você, né, chegar para o filho, sentar com ele e relatar o que está acontecendo. Mas às vezes você tem um filho que ele não tem maturidade para entender o que está se passando entre o pai e a mãe. E aí a mãe pega e vai e fala tudo para o filho, e o filho não tem maturidade, e aí acontece uma tragédia dentro de casa. E aí depois a mulher vai culpar quem? Vai culpar o filho? Vai culpar o marido? Mas na noite deste dia, nós estamos aqui para guerrear pela família. E o Senhor está liberando instruções, né, poderosíssima acerca do testemunho que Abigail tem nos deixado, para podermos, irmãos, saber como lidar com as situações. E uma primeira lição que eu aprendo: conheça a sua família, conheça o seu esposo, qual é o temperamento dele, conheça os seus filhos, qual é o temperamento de cada um, para que você, numa hora de necessidade, você saber como agir para evitar uma tragédia dentro da tua casa. Nós estamos aqui guerreando pela família nesta noite, aleluia. E Abigail, como uma mulher sábia, como uma mulher que edifica, aleluia, que a palavra de Deus diz, que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. E muitas das vezes, irmãos, a família anda desconcertada, a família anda em guerra por falta, aleluia, de sabedoria, por falta de entendimento, por falta de discernir aquela situação. E Abigail ela se apressa, ela prepara o alimento e ela diz para os seus moços: olha, vai na frente
que eu vou seguindo atrás, porque ela não declarou nada ao seu marido. Ah, pastora, a senhora está nos ensinando que a gente tem que ocultar as coisas do nosso marido? Calma que a gente vai chegar lá. E ela sai, e ela vai de encontro a um homem que vem furioso, com sangue, vamos dizer, como o jargão, com sangue na veia, para destruição. Ele vem raivoso, porque ele entendeu que Nabal, Nabal tirou ele como um zero à esquerda, como um ninguém, como um desocupado, e aquilo lhe subiu a ira, e ele vem com seus homens, para acabar com aquela família. E ela se apressa, porque tem coisa, irmãos, que não dá para esperar. Não dá para esperar para amanhã, não. Tem mulher que fica esperando para amanhã o que ela vai fazer. Não. Nós tivemos aqui uma campanha, nós estamos hoje aqui guerreando pela família, mas nós o quê? Nós nos preparamos. Aleluia. A primeira campanha foi, nós nos fortalecemos em quem, irmão? No Senhor. Depois nós o quê? Nos escudamos, não foi isso? Tomamos toda a armadura. E hoje nós estamos aqui nessa campanha. Oh, Xenéquia, para guerrear. E a primeira guerra que a Lavassúbia, que o Senhor colocou, aleluia, no coração do Rogério, foi guerrear pela família. Mas para guerrear na família, irmão, a gente tem que ter entendimento. Temos que ter um bom entendimento. Temos que saber discernir as situações para poder agir. Não adianta agir sem preparo, despreparado. Tem que estar preparada para poder tomar determinadas situações. Aleluia. E aquela mulher vai. Abigail sai. Aleluia. E quando ela, de uma distância, que Davi já se aproximava da sua família, aquela mulher, Xenéquia, ela se lançou no chão, ela se humilhou, e ela diz, que para que deixar, pedindo perdão, se humilhando e pedindo que o Davi liberasse palavra para ela falar. Oh, aleluia. E a palavra de Deus diz que uma palavra branda, ela placa o furor. E naquele momento, com sabedoria, eu não vou ler, aleluia, Xenéquia, mas depois você lê o texto e você vai entender o que é uma mulher com bom entendimento, o que é uma mulher, aleluia, Xenéquia, com sabedoria e com discernimento, aleluia, ela se joga, ela se humilha, pede a palavra e a palavra dela, aleluia, é liberada a Davi e ela placa aquele furor. Oh, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. E depois de todo o acontecimento, ela vai relatar várias palavras, ela vai dialogar com, aleluia, Davi, aleluia, de maneira que Davi vai entender, aleluia, glória a Jesus, que aquele ato que ele iria realizar, aquela matança que ele iria, aleluia, que estava no seu coração para realizar, aquele ato iria desviá-lo do seu propósito. Você está entendendo? O inimigo, ele se apresenta, irmão, para nos tirar do propósito. E aquela mulher com sabedoria vai falando, vai aplacando a ira daquele que estava com sangue para matar. E ali ele se rende àquela mulher, de maneira que ele retorna. E quando ela chega no seu lar, ela encontra Nabal, aleluia, num banquete, numa festa, embriagado, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E ela lá guerreando. Você está entendendo? Tem guerra, mulher, tem guerra, que é para você guerrear, aleluia, é para você sair, é para você entrar para o teu quarto, é para você entrar lá no banheiro, é para você travar tua
como que de rei, né? Bebendo, se alegrando, como se nada tivesse acontecido. E Abigail estava lá guerreando pela sua família, pelo seu marido. E aí quando ela chega em casa, que encontra aquele cenário, Abigail faz o quê? Ela vai brigar, ela vai falar: você está louco, você está aí, tinha uma guerra lá fora, chegando para cá. Não, ela esperou, a farra passou a noite toda, pela manhã ela chega até ele, depois que o vinho saiu de Nabal, Nabal já estava são, aí ela chega para ele, como uma serva, né, submissa, como uma mulher submissa. A mulher submissa, ela espera o momento certo para falar. É um momento certo. Não adianta abrir a tua boca no meio do alvoroço. É no momento certo. Ela espera para falar com Nabal. E ali quando ela abre a sua boca e ela começa a contar tudo o que aconteceu, Nabal, ele fica estático. O seu coração, ele vira pedra, ele fica paralisado como uma pedra. E se passaram 10 dias e o Senhor o feriu e ele morreu. E sabe o que aconteceu? Através daquela mulher, através da sabedoria daquela mulher, aleluia, ela trouxe honra para o seu arraial, ela trouxe honra para a sua família. E nesta noite, Deus, aleluia, glória a Jesus, Ele quer, aleluia, usar você, Ele quer me usar, Ele quer usar a igreja como instrumento, aleluia, para trazer honra para dentro da sua família. Glória a Jesus. E que nesta noite, irmãos, né, foi o que o Senhor me deu, né, para estar. Eu pensei até que eu não ia conseguir, mas pensei que ia ficar tossindo, mas graças a Deus, né, o Senhor segurou a minha voz. Mas o que eu queria passar, né, eu consegui passar aquilo que Deus colocara no meu coração. Glória a Jesus. Que a igreja venha ficar atenta em cada detalhe do que passa dentro da tua casa. Conheça os seus filhos, conheça o seu marido, conheça a sua família, para que você possa, aleluia, tomar a decisão, aleluia, acertada, de maneira como Abigail, ela alcançou honra para dentro da tua casa. Sabe o que aconteceu? Davi ficou sabendo que Nabal morreu. E sabe o que ele faz? Ele vai lá, manda um dos seus moços e toma Abigail por sua esposa. E de maneira que ela foi honrada, de maneira que a sua casa foi honrada, né? Aleluia. E que os irmãos, glória a Jesus, né, possam glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oh, Jesus. Glória a Deus. Receba da parte do Senhor essa palavra. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. É isso, Jesus.